Fala, macumbeiros incríveis da internet, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a meu pai Xangô. Espero que com você aí do outro lado da telinha também esteja. E caso ainda não esteja, não se preocupe, vai ficar, basta você acreditar. E se você quer saber o que eu penso, se eu acredito realmente no fechamento de corpo, rito este feito no período da quarentena, logo após a vinheta eu conto pra vocês. Mas antes, pessoal, propriamente de eu contar pra vocês se eu acredito, se eu compactuo dessa linha de pensamento de muitos macumbeiros, se eu faço o fechamento de corpo, se eu fiz o fechamento de corpo, já vou pedindo pra vocês ir deixando o seu like, para que no final do vídeo vocês comentem, vocês não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, que é muito importante para que o YouTube considere o crescimento deste canal. E como eu sempre digo pra vocês, se o sagrado fez o macumbeiro, bora lá se unir, meu povo! Lembrando mais uma vez que aqui no canal eu uso para poder compartilhar com vocês a minha trajetória, a minha história, o meu vivenciamento e o meu conhecimento dentro das religiões de matriz afro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos de fechamento de corpo, é muito importante ressaltar que nem toda casa de umbanda, nem todo terreiro de candomblé pratica, acredita ou exerce. Porém, eu vou falar daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já pratiquei e daquilo que sim, de fato, eu acredito. Cada casa, cada nação, cada doutrina, cada vertente possui uma maneira de analisar, assim bem como uma maneira de executar o tal falado fechamento de corpo. Mas vamos desde o início. Vou falar para vocês o que eu entendo por ser o fechamento de corpo. Bom, primeiro o fechamento de corpo, ele sim é um rito que ele vem com o intuito de proteger o médium, de proteger nós enquanto macumbeiros de energias densas, de energias negativas, de espíritos obsessores devido a alguma lenda, talvez uma lenda eu possa dizer, de que na Sexta-feira Santa é um dia muito propenso para que nós que trabalhamos, para que nós que exercemos constantemente a nossa mediunidade, podemos acabar recebendo demandas enviadas de pessoas com más intenções. Eu já vi vertentes, por exemplo, que efetuam um fechamento de corpo geralmente na quinta-feira que antecede a tão falada Sexta-feira Santa. Mas também já vi pessoas que logo no início, logo na entrada da quarentena, também executam o fechamento de corpo. Como esse fechamento de corpo é executado, cada casa, cada doutrina, cada vertente terá a sua. Uma pergunta muito constante que eu tenho recebido é que se eu, Vinícius, eu do Fono de Xangô, particularmente acredito que o Contregum, por exemplo, ele funciona como fechamento de corpo. E agora eu vou dar a minha resposta para vocês. Bom, lembrando que eu estou falando na minha opinião, na minha vivência, naquilo que eu acredito, naquilo que eu pratico e naquilo que eu executo. Eu não acredito que somente o Contregum ele funcione como um fechamento de corpo. Eu acho que o Contregum ele faz parte de um dos elementos utilizados no rito, propriamente dito, para o fechamento de corpo. E quais seriam esses elementos? Seriam um chá à base de ervas, algumas ervas específicas, geralmente determinadas ou por caboclos, ou por baianos, ou até mesmo por pretos velhos, estes mandingueiros, esses seres de luz que conseguem aí bloquear, não sei necessariamente se eu posso usar o termo bloquear, mas que conseguem nos ajudar a manter nesse período que estamos tão propensos a sofrer demandas, que isso de fato não aconteça conosco. Infelizmente, este ano não foi possível fazer o fechamento de corpo por conta dessa pandemia mundial que estamos sofrendo, mas, por exemplo, no ano passado eu posso contar um pouquinho para vocês como foi. O fechamento de corpo feito em mim foi feito através pelo baiano de um amigo meu que é pai de santo, aqui num terreiro muito próximo aonde eu resido, na zona oeste de São Paulo. O baiano, ele pediu para que após aquele rito eu permanecesse no período da quarentena, se possível fosse com o Contregum, porque como eu já disse, o Contregum sozinho ele não funciona como um fechamento de corpo, mas ele contribui, ele é mais um elemento que sim faz parte de toda essa ritualística. Mas vamos lá. Você utiliza o Contregum, se possível for, sempre no período da quarentena. O baiano, ele fez uma pequena incisão no meu ombro, que muitos conhecem como catulagem, outros conhecem
como cura. O meu corpo, as minhas costas, elas foram riscadas, elas foram cruzadas com uma pemba, fora um banho de ervas que eu tive que tomar propriamente antes de toda essa ritualística a acontecer comigo e com meus irmãos e com os filhos deste axé ao qual eu fui para fechar o meu corpo. Eu, particularmente, acredito muito nas energias negativas, nas energias densas, que sim nos rondam diariamente, mas que parece que realmente elas ficam mais afloradas nesse período. Eu compactuo, eu sim sou completamente a favor do fechamento de corpo. Conheço sim, tenho muitos amigos que divergem da opinião, porém que respeitam, porque o respeito, como eu sempre digo, é fundamental, e eles não acreditam na real eficácia, na real funcionalidade do fechamento de corpo, mas como eu sempre digo, aqui eu gosto de passar a minha vivência, a minha experiência para vocês. Ou seja, para aqueles que não acreditam, ok, Odara, show de bola. No meu caso, eu sempre tive bons resultados, eu sempre saí desse ritual extremamente positivado, se é que assim eu posso dizer. Realmente eu me sentia mais aliviado, eu me sentia muito mais protegido. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco curto, só realmente para apontar para vocês se eu acredito no fechamento de corpo, se eu faço, e como já disse, como já dito aqui nesse vídeo, sim, eu faço, sim, eu acredito e sim, eu recomendo. Mas lembrando que isso voltado para o tipo de fé que eu pratico, para o tipo de doutrina que eu sigo. Se você tem alguma dúvida específica sobre isso, eu apenas te aconselho que converse com seu pai de santo, com sua mãe de santo, com o seu sacerdote, porque ninguém melhor do que ele ou ela para poder sanar todas as suas dúvidas. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Vou pedindo para vocês deixarem um like, comentarem aqui embaixo se vocês fizeram, se vocês acreditam no fechamento de corpo, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, que é extremamente importante porque vem muito vídeo, muito depoimento incrível aqui no canal. Aquele beijo e axé para todos.